A história da farmacologia. A palavra farmacologia tem origem grega, em que fármacos significa droga e logos estudo. Ela é uma ciência que estuda a interação entre substâncias químicas e organismos vivos, para assim compreender os efeitos que um medicamento ou um fármaco pode causar nos sistemas biológicos. A farmacologia pode ser dividida em dois períodos, o empírico e o científico. No período empírico, que data desde a pré-história, a farmacologia era baseada em compostos naturais, métodos dedutivos e tinha função terapêutica, já que na visão religiosa as doenças eram vistas como punição divina. Em 4500 a.C., na Mesopotâmia, já havia registro de mais de 250 plantas medicinais. Em 1550 a.C., o papiro de Ebers relatou a forma de preparo e uso de cerca de 700 remédios. De 200 a 129 anos antes de Cristo, viveu Galeno, primeiro a considerar a teoria das doenças. Postulou que as doenças eram apenas um desequilíbrio entre sangue, bile e fleuma, e foi o precursor da alopatia. De 1493 a 1541, viveu Paracelsus. Foi considerado o avô da farmacologia. Relacionou tudo o que era conhecido sobre plantas medicinais. Uma famosa frase ficou conhecida por: toda droga é um veneno, depende apenas da dose. No século XV, o início das grandes navegações levou à introdução de especiarias na Europa. No século XVIII, o iluminismo levou ao desenvolvimento do pensamento científico. Esses dois acontecimentos, atrelados aos avanços nas áreas da fisiologia, da química e da bioquímica, possibilitaram que a farmacologia entrasse em um novo período, o científico. Dentro desse período, duas divisões históricas são relevantes: a era sintética e a era biotecnológica. Alguns acontecimentos e descobertas importantes da era sintética foram: Em 1805, tivemos Frederick Serturner. A morfina foi a primeira droga isolada, sendo a primeira droga pura. Já entre 1815 e 1878, Crawford Williamson Long, americano, foi o pioneiro no uso do éter na anestesia, sendo que nada disso tivesse sido publicado. Em 1817, Carl Linnaeus isola a estricnina, pesticida usado até hoje para matar ratos. Entre 1827 e 1912, viveu Joseph Lister. Ele introduziu nas cirurgias a prática de desinfecção das partes contaminadas do corpo, antisepsia. Os antissépticos e a anestesia mudaram os rumos da cirurgia. Em 1847, Rodolphe Bichen fundou o primeiro Instituto de Farmacologia. Já em 1897, Felix Hoffmann sintetiza a aspirina a partir do ácido salicílico. Em 1909, Ehrlich desenvolveu a quimioterapia. Já em 1928, Alex Fleming desenvolveu a penicilina. A descoberta da penicilina se deu de forma acidental. Ao sair de férias, Fleming esqueceu substâncias capazes de combater bactérias em feridas e, ao chegar, fez estudos desse material. Essa substância, capaz de eliminar diversas bactérias, recebeu o nome de penicilina. Porém, a penicilina só foi utilizada em humanos em 1941. Em 1932, Joseph e Fritz sintetizaram o Pontozil, precursor dos antibióticos. No final do século XX, a farmacologia atinge a era biotecnológica. Nos anos 78 e 81, a empresa Genentech consegue produzir insulina humana e hormônio de crescimento a partir de DNA recombinante. Em 1990, ocorre a primeira tentativa de realizar terapia gênica. Divisões da farmacologia. Farmacocinética é a área da ciência da saúde que estuda o caminho percorrido pelos medicamentos no organismo e os impactos causados por essas medicações.
Farmacologia clínica. Estuda a prática do uso racional dos medicamentos, a fim de promover a saúde e o bem-estar, podendo prevenir ou curar doenças. Farmacogenética. Essa área é responsável por estudar e identificar os fatores genéticos que explicam a variabilidade de cada indivíduo na resposta às medicações. Farmacognosia. É o ramo das ciências farmacêuticas que tem como alvo de estudo os princípios ativos naturais, ou seja, animais ou vegetais. Farmacoterapia. É o estudo de medicamentos para prevenir ou tratar doenças de forma positiva. Toxicologia. É a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo. Farmacodinâmica. É uma área da ciência que estuda e descreve os efeitos terapêuticos de drogas e medicamentos no organismo dos indivíduos, analisando até mesmo seus efeitos colaterais. A indústria farmacêutica é responsável pela produção de medicamentos, embora seja também uma atividade de desenvolvimento, pesquisa, comercialização e distribuição de medicamentos. No período de 1890 a 1950, a indústria química farmacêutica nasceu e se desenvolveu. Podemos dizer ainda que ela esteve atrelada à saúde pública e às práticas sanitárias de prevenção e combate às doenças infectocontagiosas. Ao final dos anos 20, surgem duas instituições, Instituto Vacinogênico e o Butantan, encarregadas de fabricar produtos biológicos. O perfil da indústria farmacêutica nacional sofreu mudanças significativas a partir dos anos 50. A primeira foi provocada pelo presidente Juscelino Kubitschek nos seus planos de desenvolvimento. A segunda mudança ocorreu no período militar, com a abertura das portas do setor farmacêutico a empresas estrangeiras. Já a década de 80 ficou marcada pela estagnação econômica e o descontrole inflacionário, o que provocou uma diminuição significativa em investimentos no setor farmacêutico. O crescimento da indústria farmacêutica na década de 90 não foi acompanhado pelo aumento da produção de matérias-primas intermediárias, tornando a indústria dependente do mercado externo e de produtos importados. A AMS é uma empresa com capital completamente nacional, possui 50 anos de experiência na produção de medicamentos. A empresa possui 2 complexos industriais no estado de São Paulo. Foi o primeiro laboratório particular a exportar medicamentos para a Europa e a produzir no Brasil medicamentos genéricos.